Olá, internet! Dando continuidade da nossa videoaula sobre Bootstrap, eu vou continuar trabalhando no nosso modelo de site, né? O resultado anterior que nós tínhamos era este, temos a primeira coluna desenvolvida e agora a gente vai trabalhar a seção do meio. A seção do meio, ela possui então uma ferramenta que a gente chama de menu sanfona, né? A gente clica, ele se esconde, a gente clica e ele se apresenta. E nós vamos ter então várias notícias aqui que poderão aparecer conforme a gente vai clicando. Bom, a gente está numa div principal e dentro dela teremos essas opções. Para isso, eu vou acessar novamente o nosso site do Bootstrap e vou percorrer lá alguns componentes que me permitam fazer isso. Esse componente principal está na opção de JavaScript do nosso Bootstrap. No JavaScript nós temos algumas ferramentas aqui, dentre elas esse chamado de Collapse. O Collapse ele funciona da mesma forma que eu usei lá no site. Eu crio uma série de painéis e permito que eles sejam abertos ou fechados de acordo com a minha necessidade. O Bootstrap traz então a documentação, um modelo aqui de menu de Collapse, né? Que a gente chama também de sanfona, e eu vou copiar e colar esse modelo e alterar na medida da necessidade do nosso site. Bom, antes de copiar e colar, só relembrando, nós temos três divisórias principais. Na primeira divisória nós temos então a parte de sobre o usuário, né? Os dados sobre o meu usuário, e agora na segunda divisória eu vou inserir esse novo código copiado lá da documentação do Bootstrap. Bom, esse código, apesar de comprido, é bem simples de se entender. Nós temos aqui uma ferramenta, ou melhor dizendo, um componente do Bootstrap chamado de painel, né? Esse daqui, no caso, é o primeiro painel. Em seguida nós vamos ter mais um painel e em seguida mais um. Estou separando aqui para vocês verem, já que na documentação nós temos três, podemos ter quantos quisermos. E dentro dos painéis nós temos duas divisões principais. A primeira divisão é a divisão de heading, que é onde eu vou colocar o título do painel. A segunda divisão é a divisão de body, que é onde eu vou colocar o texto e os conteúdos desse painel. No meu caso, o título vai ser notícia número 1. Então eu vou remover esse dado e vou colocar como notícia 1. Além disso, na parte de body do meu painel, eu vou ter então uma imagem e um corpo de texto, que é parecido com aquele meu caption, aquele componente caption que eu tenho no meu thumbnail. Eu vou inseri-los aqui, porque esse vai ser o dado principal do meu painel. Eu vou copiar e colar que eu já tenho esse conteúdo pronto, mas você pode digitar para entender melhor. Além de colocar esse conteúdo, eu vou fazer uma formatação nesta imagem para que ela possa aparecer responsiva, né? Conforme eu alterar o tamanho do site, ela se alterar automaticamente e bem no centro do meu painel. Então, no caso, eu vou adicionar duas classes para ela: a classe Image Responsive e a classe Center Block, que é uma classe que centraliza aqui a imagem nossa no painel. Em seguida, eu tenho então uma div caption que contém um H3 como a notícia e um dado qualquer aqui. Por fim, eu tenho novamente um link para ver mais detalhes sobre a notícia e ele vai ter a forma de um botão. Então, voltando no nosso site, o resultado que eu tenho é o meu menu sanfona aqui bacaninha, funcionando corretamente. Na verdade, não tão corretamente como deveria, porque cada vez que eu abro uma primeira notícia, a segunda se oculta. E neste caso em particular, eu gostaria que todas fossem abertas ou fechadas de acordo com a necessidade, de acordo com o que eu clicasse aqui. Isso vem acontecendo porque inicialmente eu defini um painel de grupo que me dá esse comportamento que no caso eu não desejo. Então eu vou remover essa div, tá? Vou excluir aqui a div final e vou removê-la para que eu não tenha mais esse comportamento indesejado. Além disso, eu vou ter aqui inicialmente de exemplo apenas duas notícias, então eu vou manter as duas e vou excluir a minha terceira notícia, deixando o código um pouquinho mais legível e mais simples de se entender. Bom, já que eu estou fazendo todas essas alterações, eu vou fazer também a alteração final aqui na segunda notícia, no caso eu vou colocar a notícia 2 e vou adicionar o mesmo texto aqui, o mesmo corpo de texto que eu tinha anteriormente na primeira notícia, só para ganhar algum tempo. O resultado disso é notícia 1 e agora sim notícia 2, e observem que ele se expande conforme
a minha necessidade por conta de ter removido aquele painel. Vou trocar essa imagem também para ficar um pouco mais bonito, mais agradável e para parecer que realmente é uma segunda notícia. Eu tenho aqui um notícia 2, então eu vou salvar e vou atualizar a minha página. Agora sim, eu tenho uma segunda notícia com um novo conteúdo aqui. Já tenho algo bem parecido com o que eu tenho no meu resultado final, apenas preciso adicionar então essa nova última notícias, fazer uma pequena formatação nesse painel e, por último, concluir o botãozinho de X. Bom, para isso então eu vou reconhecer a classe que é necessária para esse painel. Na verdade eu já conheço ela da documentação, é a classe, ao invés de ser a classe default para painel, ela é a classe painel info. Vamos conferir. Ok, já tem a minha formatação. Então eu vou inserir essa nova classe também na minha segunda notícia e ela vai ficar a classe padrão para as minhas formatações. Para dar continuidade, então, eu preciso inserir mais uma linha nessa parte de cima, que vai ser a minha escrita de últimas notícias. Para que isso seja possível, eu tenho que, além de ter uma nova linha para cada uma dessas classes aqui, ter uma linha específica para ela aqui dentro. No caso, então, eu criarei mais uma div com uma linha específica, row, e uma coluna específica também. Dentro delas eu vou inserir apenas um H2 escrito últimas notícias. Salvo, vamos ver o resultado disso. Bom, isso me permite que esse últimas notícias sempre apareça no topo como uma linha separada das outras duas notícias. Então agora eu tenho um resultado bem próximo já ao que eu gostaria no final. Vocês devem ter percebendo que eu tenho mais uma borda aqui também, mas eu vou deixar para fazer essa formatação no final para a gente visualizar como isso vai ficar. Antes de darmos continuidade, gostaria de revisar mais um conceito com relação a esse painel central. Vocês observaram que eu inseri aqui uma row e uma call. Se eu fiz isso para separar essa notícia das demais partes das outras, seria interessante também inserir uma row e uma call para cada notícia principal, porque na hora de usar em dispositivos móveis elas vão aparecer separadas corretamente. Isso é bem simples de se fazer, eu apenas copio e colo então essa row e call. Isso tem a ver com a organização do meu Bootstrap, né? E aí no fim de cada notícia eu coloco as duas novas divs fechando. Barra div e barra div. Ok, agora eu tenho então uma row equal para essa notícia e vou repetir o processo para a próxima notícia. Apesar de não parecer tão necessária, isso importa porque faz com que a organização esteja correta no final da criação do nosso template aqui do nosso site. Agora sim eu tenho então, se eu observar, uma row equal para o primeiro painel e uma row equal para o meu segundo painel e uma row equal para o meu terceiro, que nada mais é do que a minha últimas notícias. Tudo isso dentro da coluna principal que tem 6 posições no meu layout. Nesse sentido, eu estou finalizando a minha parte central. O que faltou agora foi a inserção aqui dos elementos de fechar essas notícias. Para isso, eu vou ter que utilizar um elemento específico do meu Bootstrap, que é uma opção que ele me dá para trabalhar com alerts. Um alert nada mais é do que uma mensagem que a gente insere numa página e ela pode ser removida clicando-se num xizinho. Ele já tem aqui na documentação um exemplo disso. Bom, neste exemplo, ele diz que a documentação diz que eu devo então inserir um botão com esta classe e essas tags específicas. Além disso, inserir um span. Esse span é que vai me determinar esse xizinho no canto aqui. Por isso, eu vou então copiar esse conteúdo e colar lá no meu painel. Então, se eu observar o meu painel aqui, ele está aqui na minha segunda opção, esse primeiro painel. Eu vou logo no começo dele inserir esse código que eu acabei de copiar. Vamos lá, aqui começa o meu painel, então eu vou colar o código aqui para que ele apareça no meu site em forma de X para que a página possa ser fechada. O X já está aqui, porém ele não está funcional ainda, porque eu preciso configurá-lo para que ele realmente se feche quando eu clicar nessa notícia e o painel desapareça. Eu faço isso da seguinte forma.
Para que esse alert funcione realmente, eu preciso de uma classe alert definida, porque esse botão ele define fechamento para alertas. E eu não estou utilizando um alerta lá na verdade, estou utilizando um painel. Mas como o Bootstrap é baseado todas em classe, eu preciso apenas descobrir qual é a classe do meu alert e utilizando essa classe eu posso fechar qualquer painel. Para isso eu clico em componentes e vou descobrir aqui qual que é a minha classe de alert. Ok, eu tenho então um componente de alert e ele me diz que para configurar um alert eu preciso apenas definir uma classe alert. Não preciso definir uma segunda porque eu não quero nenhuma formatação de cor, apenas o comportamento de uma dessas classes. Desta maneira eu posso abrir o meu código de painel e inserir essa classe conforme visto na documentação. Vou colocar então mais uma classe alert nesta div para a gente poder ver o resultado lá na nossa página. Atualizo. E agora clicando aqui eu posso fechar o meu painel. Ele funcionou como esperado, mas se vocês puderem observar, eu ganhei aqui uma nova formatação de painel. Porque quando eu inseri a classe alert dentro do meu botão, a classe alert vem também com algumas configurações. Se eu acessar dentro da minha ferramenta, dentro do meu Bootstrap, a minha classe alert, vocês vão ver que ele tem algumas configurações de padding e margem, o que torna então essa formatação um pouco estranha. Para resolver esse problema é bem simples, basta criar uma div anteriormente que o comportamento se aplicará apenas àquela div, e aí eu posso organizar esse comportamento, ou seja, modificar esse CSS conforme a minha necessidade. Por isso, vai parecer um pouco estranho, mas eu vou criar, além dessas todas divs, mais uma div aqui. E essa div será responsável então por formatar todo o conteúdo do meu painel como se fosse um alert. É muito comum essa inserção de divs novas quando a gente precisa organizar comportamentos. Como eu já estou começando a fazer um pente fino aqui no site, começando a desenvolver melhor ele, a gente vai começar a criar algumas divs a mais para entender esses comportamentos. Vamos ver o resultado, pode ser que não mude nada ainda, né? Mas agora a gente vai poder remover aquele padding criando uma classe específica para aquela nossa divisória, que vamos fazer um pouquinho mais para frente. Agora eu preciso então repetir o mesmo processo na minha próxima div de painel para que tudo fique como está no primeiro. Copio essa nova div para lá também. Vamos lá. Não me esqueço de fechar a div no fim do meu painel. E além disso, insiro o novo código de botão para aparecer a minha opção de fechar um painel dentro deste painel. O resultado pode se ver aqui. Então nós temos o primeiro, o segundo, que também agora funciona fechando. Então agora o meu comportamento parecido com o meu site final já está ok. Bom, eu vou mover então para a terceira e última coluna, vou utilizar esse mesmo recurso aqui e vou passar agora, depois dessa opção, os detalhes básicos de formatações que eu criei para deixar o meu site um pouco mais agradável. O que eu criei? Eu criei esse plano de fundo, o comportamento dele, eu criei essas bordas arredondadas, esse sombreamento, e eu criei aqui essa configuração para evitar que essa formatação fique estranha quando eu insiro um novo alert aqui.